Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andarilho Top. Sou eu, blog Santo Nome, você pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, e vocês que nos acompanham desde a época do Orkut aí, ficamos felizes. Estamos aí nas mídias sociais, enfim, você que acompanha pelo bom e velho meio, você do blog, do YouTube também, sem palavras, e sem deixar de mencionar uma comunidade que nós gostamos muito, é a comunidade do Yahoo Resposta. Quer perguntar algo, quer responder algo, entre na comunidade do Yahoo Resposta. Eu gostaria de mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela e um beijão para o meu amado filho Emmanuel, o papai te ama de montão. Bem, meus amigos, hoje é domingo, dia 9 de fevereiro de 2020, no meu relógio aqui em Americana, né? São 18 horas e 9 minutos, né? E hoje gostaria de estar falando com vocês um tema muito interessante que eu gosto muito, e eu gostaria de poder compartilhar com vocês aqui, que é sobre um tema que muitos eruditos e sábios da milenar cultura da Índia diz que é um dos problemas centrais aí no mundo inteiro, que é o impersonalismo e o niilismo. Eu vou falar um pouco sobre esses dois temas e tentar fazer uma análise aí da conjuntura do mundo e por que é um problema sério o impersonalismo e o niilismo. Bem, meus amigos, minhas amigas, você que é inscrito no canal aí, eu fico feliz com a sua inscrição, né? Eu, quando comecei o trabalho no blog aí em 2008, né? Em abril de 2008, o blog também, né? Eu entrei nas redes sociais assim, mas antes eu entrei no Yahoo Respostas, bem antes, né? Comecei a participar disso tudo, então já faz aí, vamos fazer esse ano, vamos fazer 12 para 13 anos que nós estamos aí nessa luta aqui no canal. E minha pretensão era pouca, se eu chegasse a 100 inscritos para mim estava bom. E chegamos agora, estamos quase chegando a 8.300 inscritos. Obrigado, só posso dizer obrigado. É um canal modesto aqui, não tenho pretensão de ser o dono da verdade, nem jamais passou pela minha cabeça, falar sobre algo. E você aí, no seu outro lado, você possa aí discutir, pensar sobre o assunto, né? E, ao mesmo tempo, já que chegamos a 8.300 quase, por que não pensar em chegar em 10 mil? Né? Chegarmos em 10 mil. Por que não? Né? É isso aí. Então, o impersonalismo e o niilismo. Aqui, eu sempre gosto de mostrar as anotações que eu faço. Sempre eu gosto de tomar nota das coisas e escrever. É importante, meu amigo, minha amiga, você aí que está estudando, né? Tem que escrever, né? E ao escrever, você tem que ver o que você está fazendo, escrever, tomar nota, e o tato, né? Os olhos ali, o cérebro estão focados naquilo que você está fazendo. E uma coisa que é importante para você grifa, né? Olha lá, você deixa grifado, né? Por isso que existem essas canetinhas aqui coloridas. Né? Deixa eu ver se tem outra aqui, ó. Aqui, ó. Essas canetinhas coloridas não são de enfeite, né? É um recurso pedagógico que você pode usar. Por que não vai usar? Aquelas fichas didáticas, né? Tem umas fichas didáticas muito boas, muito interessantes, que é tipo uma folha de caderno, só que ela é grossinha. Ela é pautada dos dois lados, né? Você toma nota, ela tem uma margem bem grossa para você pôr lá a coisa em destaque lá dos assuntos que tem embaixo. E você guardar essas notas, vamos supor, o porquê separado e junto. Você toma nota daquilo e faz a sequência lá. Toda vez que você precisa lembrar disso, você vai lá e vê aquilo lá e toma nota também. Então é um recurso para você ir memorizando e guardando a informação, e depois de tanto fazer isso, você vai estar impregnado com isso. Então você vai usar aquilo que é a memória, que é a inteligência, que você sempre está buscando, né? Você vai encontrar e vai ficar na sua mente, né? Esse é o propósito. Agora, se você não procura aquele assunto, você não vai estar na sua mente. Se só é no dia da prova, você só vai conhecer aquilo no dia da prova. Acabou a prova, você vai esquecer daquilo. Está compreendendo? Né? Então, mais ou menos isso. Então, voltando aqui ao nosso caso aqui do impersonalismo e do niilismo, então, esse senhor aqui, ó, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, né, o fundador Acharya da ISKCON do BBT, ele é aquela pessoa que de todas as
Sampradayas, né? É a maior de todas as Sampradayas na atualidade, né? É a referência maior de todos ali, né? Você que acompanha o movimento aí, né? Na Índia ou outros países aí que você conhece sobre esse assunto, você sabe do que eu estou falando, né? Todos os tipos de escola Vaishnavas, né? As 4 Sampradayas, ele está ali, né? Ele espalhou para o mundo inteiro isso. E no pranava dele, nas orações que se faz, está escrito assim, ó, impersonalismo e unilismo. Ele veio para combater isso. O impersonalismo e o unilismo são os grandes cânceres da nossa sociedade atual. Tudo tem um começo. E se você não sabe a origem, você vai tentar buscar a origem o mais próximo possível. Então nós temos a ideia que o niilismo surgiu na Europa ali, mas ó, esse niilismo aqui, ele está no mundo aqui, na Índia, há muito mais tempo do que você possa imaginar. Então, Buda surgiu em 556 a.C., para você ter uma ideia. Nós estamos no ano 2020, né? 2020 depois de Cristo. Então, você veja só que bem antes disso aí, já estava se propagando isso, tá ok? Então, não é novidade no front, nada novo no front. Inclusive, fica de recomendação a leitura desse livro, muito bacana. Então, o niilismo, como é concebido aqui no Ocidente, né, espalha por Hegel, Nietzsche, parece que é o pai, mas ele não é o pai da criança, não. Então, tem 4 vertentes, né? Tem aí o niilismo negativo, o niilismo positivo, o niilismo ativo e o niilismo positivo, passivo positivo, ativo e negativo. Então, no niilismo ativo, você chega numa condição que você vai combater o próprio niilismo e chegar para negar tudo mesmo. Está compreendendo a questão? Essa é uma teoria deles aí. Mas tem um niilismo moral, onde você cria-se uma relatividade das coisas. Nada pode ser amoral ou imoral. Então você vai relativizar isso, o que acontece? Se não há um ato moral e nem imoral, né, procura viver no mundo sem regra, sem lei nenhuma. E se não existe nada, o nada, nós observamos que para você construir um carro, você depende de obedecer às leis da física. Senão nada feito. Uma moto a mesma coisa, senão nada feito. Se você subir num prédio e pular, você vai cair. Mesmo que você negue a lei da gravidade, você vai cair para o chão. Certo? Então você vê que é uma filosofia muito fraca e frágil, feita por aquelas pessoas basicamente escapistas. Tentam escapar das coisas, então tá lá com uma série de problemas e tem dificuldade de aceitar a realidade que você está vendo aqui, certo? E o existencial, que a vida humana não tem um propósito divino, não tem nada disso, né? E depois tem o político, esse niilismo político que é, na verdade, onde você tenta destruir a política, a religião e tudo mais, né? Para que se crie um homem melhor. Mas se você quer criar algo melhor, já está entendendo? E depois tem aqueles niilismos que eu falei para vocês ali. Certo? Então, essa negação, que nada tem importância, nada tem assim utilidade, você experimente aí, se nenhum ato é moral ou amoral, experimente você chegar na casa de uma pessoa que fala sobre isso aí e assim, dá um tapa na cara dessa pessoa. A pessoa não é moral nem imoral. Então são coisas, são conceitos assim e premissas frágeis, sabe? Então, mais que pegaram e colaram no mundo. Por que colaram no mundo? Porque a pessoa não tem um senso de pertencimento da eternidade. E ela está frágil, ela tem que se apoiar em algo, certo? E ela se apoia nisso aí.
soldados falíveis, como disse da Prabhupada, esse senhor aqui que eu mostrei, acabei de mostrar. Soldados falíveis. Srimad Bhagavatam também fala sobre isso, né? Então, você vê que... E tem um personalismo aí que fica mais feia a coisa, com Sankaracharya, que ano 500 ali, né, antes de Cristo, se não me engano, ele começou 788, 700 a 820 a.C. Então, Sankaracharya, né, ele pregou o impersonalismo Mayavadi. E isso aí já estava na Índia nessa época. E ele foi se espalhando, meus amigos, minhas amigas. Então, a metafísica também, os nihilistas tentam negar também. Mas o que é impersonalismo? É que você, né, não tem uma personalidade. Você é impessoal. Certo? E você vai se fundir, depois de tudo, sair no Brahman. Você vai ter sua existência no Brahman, certo? E você vai chegar a ser o Brahman Supremo. Então você vai se fundir naquilo e vai estar lá na sua impessoalidade, beleza? E o niilismo, o que é? No budismo ali, é você chegar numa condição do nirvana. O que vem a ser o nirvana? Nir quer dizer negação, vana é você atingir aquilo. Ou seja, você chega numa condição na qual você e a sua existência deixam de existir. Você está no vazio, você deixa de existir. Né? Então, uma coisa muito interessante, né, que esses males da humanidade, você pode perceber que eles vão impregnando nas coisas há muito tempo, e você, quando faz uma análise apurada, você vai vendo que tem diferenciações sobre as coisas. Por exemplo, um vinho, né, que custa lá 200 reais, aí você toma um vinho de 3 reais. Para quem bebe de qualquer jeito, para ele qualquer coisa tá com coisa. Mas se você aprecia de verdade a coisa, eu não bebo, eu só estou dando um exemplo, tá ok? Então você vai ver as diferenças. Uma pessoa que toma água de qualquer jeito, se tomar uma água mineral, às vezes nem vai perceber muita diferença. Mas se parar, começar a prestar e ver, você vai sentir a diferença. Então a gente vai ver que o impersonalismo, ele vai tomando conta da vida das pessoas nessas coisinhas básicas que a gente pode ver, perceber aí. Certo? E esse impersonalismo vai ferrando com a vida das pessoas. Né? Fica tudo impessoal. E ao mesmo tempo, você tenta negar o Supremo. Essa que é a grande questão. Que existe um ser supremo a todos nós. Né? Por exemplo, a teoria do Big Bang. Cara, eu não acredito nessa teoria do Big Bang. Ponto. Se você acredita, cara, você pode acreditar em qualquer coisa, mas não faz sentido. Não tem lógica, não tem cabimento um negócio desse. Quer dizer, explodiu o negócio lá, mas explodiu por quem? Porque o que estava no mundo que fez aqueles explodir, se não tinha nada? É difícil, hein? Fala sério. Se não tinha nada, como que tal? E no negócio pequenininho, ver tudo isso aqui que tem... Cara, é difícil, hein? Tem que ser muito místico para acreditar nisso, cara. Tem que ser mais místico que o místico para acreditar nessa pataquada toda. Mas enfim, né? Se você está aí na quarta série primária, você vai acreditar nisso aí. Estão falando ali, mas depois você começa a crescer, você vai assim, pô, meu irmão, não dá para levar muito a sério isso aí. Mas por que eles propagam isso? Porque eles têm interesse. Tem que acabar com a religião. Então, se isso aqui promove que, de repentemente, o homem está assim, né? E você vê, por exemplo, aí, né, nenhum dado científico, nenhuma prova científica que você fizer, que você está observando aí, ó, há mais de 100 anos explodiram lá um monte de tijolo, pedra e barro, e há 100 anos estão observando aquela casa, e aquela casa vai se... Quer dizer, aquele monte de amontoado de coisa que se explodiu, vai se transformar numa coisa, numa casa bonitinha, Você acredita? Não dá para acreditar nisso. Desculpa aí, você que acredita. Né? Cada um pode acreditar no que quiser, mas eu posso aqui falar o quê? Que eu não acredito nisso.
Só porque um cientista está falando, é só, tem que dizer amém e tal, obrigado, eu acredito nisso, amém, Senhor. Vira o fanático. Né? Outro ponto importante aí sobre essa teoria da evolução de... a teoria da evolução de Charles Darwin, né? Que o homem veio do macaco. Mas você não vê um macaco meio homem e um homem meio macaco. Você não vê isso aí, pô. Né? Era pra gente ver esses fenômenos por aí. Por que a gente não vê? Certo? Se o burro é sempre burro, há quantos anos você vê o burrinho aí? O Jesus Cristo chegou em Jerusalém montado no quê? No burro. Até hoje o burro tem o mesmo formato. O sapo a mesma coisa, não mudou nada. Então como que a gente acredita nessa pataquada aí toda aí? Porque eles têm interesse que propagando isso é mais fácil, né, acreditar que não existe algo superior a nós. Para você provar isso, você prova que a ciência vai te responder todas as coisas. Mas a ciência é apenas uma fração infinita aí, ó, do mundão. Ela tem que pegar uma amostra e estudar. Mas olha o tamanho desse mundo aqui, como que vai? O universo inteiro aí, você vai tal, acreditar nessas coisas. Então, você tenta aí, certos grupos aprenderam que se eu propagar essas ideias aqui vai ajudar, né, a minha percepção de que não existe algo superior. Então você vai propagar aquilo, certo? Sobre o personalismo, então, nós vamos ficando impessoal, nas relações também, nos sentimentos, né? É tudo uma coisa impessoal, fria, e que isso aí vai ferrando com o mundo. Você vê, por exemplo, quando você cuida de uma planta, por exemplo, você vê a pessoalidade ali, a personalidade. Você tem uma planta que existe, e ela está sendo cuidada, mantida, ela está sendo mantida. E se você deixar de fazer aquilo, ela morre. Está compreendendo a questão? Então, essa impessoalidade, esse impersonalismo, ele vai chegando na vida das pessoas. De que forma? Hoje, se o ser humano ele precisa se relacionar com outro humano, já dizia os gregos antigos, os filósofos, né, que Sócrates, o homem é um animal político, né, social. Ele precisa, né, os gregos antigos diziam isso, que o homem precisa estar com outros, né? E o que a gente vê, nós vemos hoje em dia, é cada um querendo ficar no seu quadrado e com seus monstros. Aí você tem um monte de pacotes de filosofias absurdas que vão entrando na sua cabeça para justificar tudo o que você possa imaginar. Enquanto, quantas pessoas que são pedófilos aí, que se utilizam desse negócio de não existe coisa moral e amoral, né? Outro ponto importante é que existe uma gradação. Eu estava vendo uma vez em Campinas, duas pessoas conversando, né, falando sobre que dentro de nós tem um diabo e tem um Deus. Então, o diabo é malícia, Deus é a bondade e tal. Se você consegue ver, eu intrometi nessa conversa, perguntei assim, mas peraí, você está falando que tem isso, tem aquilo, eu concordo com você. Então não tem, você está falando que ninguém é bom, ninguém é mal. Então, beleza, bacana. Mas só que o seguinte, se você consegue perceber que dentro de você tem um bem e tem um mal, significa que você pode escolher. Se você pode escolher, então quer dizer que tem pessoas que estão fazendo escolhas melhores que a gente, para o bem. E tem pessoas que não estão fazendo para o mal. Você concorda? Concordo. Então, nós temos uma gradação dentro da gente. Certo? E quando você tenta nivelar tudo, você tira a pessoalidade da coisa e vira aquele impersonalismo. Certo? Se você acha que não tem um propósito na vida humana, por que você propaga o niilismo? Se não tem uma finalidade, para quê? Todo mundo vai voltar por nada, né? Não existe nada, então por que você está propagando aquilo? Fazendo com que as pessoas estudem aquilo para chegar, para negar, porque é um exercício muito forte para negar uma coisa que pode ser natural, você pensar que exista, por que não? E se nada que você está falando possa ser verdade? Então, se não existe verdades absolutas, então quer dizer que isso aí
de não existir nada, vazio pode ser uma grande mentira. Nada é absoluto. Você veja como é a fragilidade. Então, os grandes males da nossa sociedade moderna, pós-moderna, é o niilismo, o impersonalismo. Aqui nesse livrinho aqui, ó, tem um verso em sânscrito que eu gosto muito, que é da invocação. O Shri Upanishad, né, fazem parte dos 108 Upanishads. Upa quer dizer sentar-se perto para ouvir. O Upanishad, sentar-se perto para ouvir, né? Tem um verso que se fala assim, ó, Om Purnam Adaha Purnaidam Purnam Purna Udhyachyate Purna Purnasya Purna Adaya Purna Eva Vasisyate. Tradução, né? Srila Prabhupada. Deus, a pessoa suprema, é perfeito e completo. Sendo completamente perfeito, tudo que emana dele, como por exemplo este mundo fenomenal, é perfeitamente equipado como todo completo. Tudo que é produzido pelo todo completo também é completo em si mesmo, porque ele é o todo completo, muito embora muitas unidades completas emanem dele, ele permanece em equilíbrio completo. Deu para entender aí? Ele permanece em seu equilíbrio completo. Certo? Então, você vê que, por exemplo, se você acredita que não existe Deus, a pergunta seguinte é o seguinte: se não existe Deus, existe você. Então você é a verdade. Automaticamente você é a verdade. Só que uma verdade temporária, porque vai chegar uma hora que você vai deixar de existir nesse mundo. Só que você tem sua alma. Esse é o ponto. Então o pessoal tenta negar a existência que tem uma alma dentro da gente. E essa alma é divina. Tanto é que quando você vai no velório, ou quando uma pessoa vem a óbito, por exemplo, o coração dela está lá. Né? Se o coração parou, você troca. Se não tivéssemos a alma, né? Você troca o coração lá, a pessoa viveria de novo. Mas não é o caso. Quando a alma sai, já não tem mais jeito. Não é verdade? Então aquilo que anima o corpo é a alma. Né? Um corpo morto não vai se movimentar. Então é aquilo que anima o corpo, que faz o coração bater, que dá energia para o coração bater. Quem faz o corpo bater? Pensa aí nessa questão. Não é verdade? Então, esse niilismo e esse impersonalismo, eles vão criando na mente das pessoas, né? E se juntam aí com o marxismo, né? Se juntam aí com as utopias e toda coisa a mais, que você passa a ter tanta tranqueira na mente que não consegue ver o óbvio, o simples, né? Você veja, por exemplo, a propagação da vida, como ela é forte no planeta Terra. Você, por exemplo, hoje eu peguei um manjericão, esse manjericão tinha 3 pezinhos de manjericão. Fui no mercado hoje, né? Aqui no São Vicente, aqui em Americana, né? Lá na Bicho Najar. Gosto de dar minha caminhadinha, sempre, como sempre, todo domingo. Quando eu voltei, sei que no cantinho lá tinha um manjericão. Sabe que a calçada, tem uma fresta na calçada ali, certo? Um montado de terra, e ele estava ali, nasceu ali e ficou ali. Como que ele foi parar ali? Então, quer dizer, a vida quer. Então, a vida é um bem precioso. Certo? Mas quando você entra na negação, no net, tudo vai ser relativo. Tudo vai virar um contrato no final das contas, né? E onde você quer se dar bem. Você não tem mais pessoalidade, você não tem mais... tudo fica vazio para você, certo? Então, você veja aí o que acontece hoje em dia, no meio da política, isso não é isso, né? Então você vê uma casta de pessoas que propagam algo só para se manterem no poder naquela casta ali. Eles ascenderam ali e não querem mais sair. Então, eles continuam propagando um monte de besteira que você pode acreditar, né? E, enfim, toma um pouquinho d'água. Mas o todo completo é completo em si mesmo. E ele, muito embora muitas unidades completas emanem dele, ele permanece o equilíbrio completo. Você pega uma vela, pega 100 velas, correto?
vai acendendo as 100 velas ali. A vela que acendeu as outras, ela continua acesa. E as outras estão lá acesas também. Ela não diminuiu por causa disso. Eu estou dando um exemplo material bem tosco. Imagine coisas mais complexas, né? Então você vê que, por exemplo, você vê o oceano, Sri Charadeva dá esse exemplo, né? Discípulo de Srila Prabhupada. Ele dá esse exemplo seguinte: você, por exemplo, tem lá o mar. O mar é simples, é só água, mas ele é muito profundo e cheio de variedade. Então a variedade que nós gostamos. Experimente ficar aí, por exemplo, num lugar escuro, longe de tudo, por um mês. É o vazio. Se você realmente faz parte do vazio, você vai viver aí muito bem. Mas se não conseguir, é porque não faz parte da sua natureza. Correto? Então, você, se não fizer um exercício de lógica, Nyaya, a princípio lá dos Vedas, né, da milenar cultura da Índia, você vai perceber que, cara, esse pessoal é um monte de picareta, de pessoas despreparadas. O mundo está sendo regido por despreparados que posam-se de grandes intelectuais. E tem muita pompa no mundo inteiro. O que a gente pode fazer? Nietzsche, Frederico Nietzsche foi um grande Zé Ruela, pô. Me ajuda aí, né? O que eu posso dizer desse cara? Você gosta dele? Cara, você pode gostar de quem você quiser. Tem alguns pontos bons no Nietzsche? Pode ter, lógico que tem. Uma parte que eu gosto muito do Nietzsche, quando ele fala assim, de tanto você olhar para o vazio, você tem que, de tanto estar com um monstro, você tem que tomar cuidado para não se tornar um monstro. Isso aí é muito bacana, interessante isso aí dele, né? Ou vazio, para não ficar vazio, para não se tornar parte do vazio. É mais ou menos isso, tá? Então, essa filosofia do Nirvana, da negação, é muito anterior à Europa. Tudo tem um berço. Veja o desenho do mundo lá, veja onde está a Grécia, onde está a Índia, onde está esse pessoal todo, como é que é, será que poderiam ter contato? A civilização europeia teve contato com o hindu, né? É um termo genérico, né? Não é correto, porque esse termo hindu, em nenhuma literatura da milenar cultura védica é descrito. Foi uma coisa pejorativa que acabou pegando, fazer o quê, né? É que nem um caipira. Carpi. Tá? O Nilson, obrigado aí mais uma vez, hein, tentando conversar. Esse pessoal que faz direito é gostoso conversar com esse pessoal que estudou direito, né, que mergulhou na origem das palavras e tenta saber outras línguas, a filosofia. Ele falava do caipira. Caipira só sabia fazer aquilo, então era pejorativo falar sobre caipira, mas depois com o tempo não, reverteu o processo, né? O cara que tem as suas origens e tal, que tal, assim, ficou diferente. Mas o caipira é a pessoa que só sabia carpir, mais nada. E depois ficava sentado ali, né? De grande coisa tem isso? Não tem nada, mas era pejorativo a princípio, né? Então, quando a gente não sabe, quando não sabemos a origem das coisas, a gente vai ficando impessoal. A gente acha que orar não tem importância, né? A gente vai vivendo no vazio, então a gente vai levando aquela vida no vazio. Quanto mais você está naquele vazio, mais você vai se esvaziando. Então, esse processo de ficar no vazio vai te deixando o quê? Entrar numa bela e boa depressão, meu amigo, minha amiga. Mas quando você sabe que tem um Deus realmente que vai te cobrar lá no final das contas tudo o que você fez até agora, aí que está o problema. Você não aceita isso. E para não aceitar isso, você tenta fazer um monte de contornos na sua vida para não aceitar isso. Certo? Então, eu acho que nós temos uma travessia. A morte é certa para todos, né? Mas nós temos a ideia da alma eterna, a eternidade da alma. Nós vamos ser julgados pelos nossos atos. Enfim, a vida não acaba quando a gente morre, né? É apenas uma etapa. E quer você acredite em mim ou não, esse é um detalhe. Você pode acreditar no que você quiser. Nós só estamos falando aqui no que nós pensamos aí, né? Se você pensar ao contrário e conseguir mostrar argumentos diferentes aí, que me convençam, cara, mudo na hora, sem problema nenhum. Tá ok? Mas a relatividade das coisas, e essa não existe moral e nem amoral, é tudo um blefe, é tudo da boca para fora, né?
experimente aí pegar o pagamento. Ó, se as pessoas perdem o pagamento, não, tudo bem, vai dar tudo certo, né? Não tem nada certo, tudo errado. Não, vai causar problemas real, certo? Então, se você sofre uma doença aí, você tem que contratar dessa doença, né? Mas se você acredita que tudo é vazio, por que você está tratando a doença? Você sabe que depois que tal, porque você quer viver. Porque dentro de você, no seu íntimo, lá no fundinho, você tem uma esperança pequenininha que tudo isso aí que o pessoal fala de Deus possa ser verdade. E você tem medo disso aí e fica negando. E existe a neurose isso aí. Né? Fica negando. Então nós temos um mundo cheio de neuróticos. Ontem mesmo aqui americano, no quilômetro 129, ali perto da cidade de Jardim, aqui na pista SP-304, né? O que ocorreu? Um jovem, na parte de tarde ali, eu vi pela janela que eu moro próximo à pista, né, no conjunto de prédios aqui, habitacionais aqui, da MRV. Então eu vi que os veículos estavam passando muito devagar, sentido Piracicaba, né, meu? Santa Bárbara, Piracicaba. O que está acontecendo? Aí eu recebi informação da minha enteada que um jovem estava querendo se suicidar ali. Então, são muitos jovens que querem se suicidar. E o impersonalismo está na música, está no teatro. Então você não tem personalidade, tudo vazio, tudo, né, não tem moral mais, né, nem a moral. Tudo aí. E com tudo isso, o pessoal está fazendo mais sexo hoje em dia. O pessoal está fazendo mais coisas hoje em dia. Estão usando mais coisas entorpecentes, mais isso, mais aquilo. Estão fazendo de tudo e mesmo assim estão deprimidos, estão se matando. É alarmante isso aí. Tá, ok? Então, um dos grandes males da modernidade ou pós-modernidade é o niilismo e o impersonalismo, como bem diz a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fica aí a indicação para você, ó, Sri Ishopanishad, dele aqui, ó. Então, se você quer conhecer o conhecimento védico da Índia milenar, você tem que estar numa escola, seguir uma escola. Aqui é o Gaudiya Vaishnavismo, né? Que é do Madhvacharya, que é a Sampradaya de Brahma. Depois tem a Sampradaya da Shri Sampradaya, da deusa da fortuna. Depois tem a Shiva Sampradaya. E depois tem Kumara Sampradaya. São as 4 Sampradayas Vaishnava. Sem você fazer parte de uma escola, uma Sampradaya ou uma escola filosófica, ninguém na Índia vai aceitar o que você tenha para falar. Então, dentro do meio de um contexto, lógico, né? E Sankaracharya inaugurou uma outra escola, que é a escola Mayavadi, onde ele propaga o impersonalismo. Tá ok? Então, a gente vê pessoas aí, por exemplo, você não estudou engenharia, né? Mas você lê um livro lá sobre não sei o que lá, de casas, e você resolve escrever sobre casas, ou traduzir aquele livro. A sua tradução, por mais que você entenda a língua, por exemplo, um livro de engenharia escrito em inglês, por mais que você entenda inglês, se você não domina certas palavras, chavões utilizados na engenharia, tanto lá como aqui, a sua tradução vai ficar pobre, você vai perder muitas riquezas pelo caminho. Está entendendo a questão? Então, há muitas pessoas inescrupulosas aí, por aí, falando sobre os Vedas, sem citar a escola filosófica que ele segue. O Parampará, Krishna diz no Bhagavad Gita, Evam Parampará Praptani Manhajashovidu, Sakalanera Mahata, Yoganasta Parantapa. Porque deixaram de seguir a tradição, se corromperam pelo caminho. E o conhecimento que é apresentado está desvirtuoso. Então, aí que você tem aí os grandes santos que, né, conseguem se conectar com a linha de novo e transmitir aquele conhecimento. Só que o mundo, uma coisa aqui, uma crítica, aqui o vídeo está ficando extenso, desculpem, a política brasileira, por exemplo, quando era na época de Jânio Quadros, era uma coisa. Mas hoje em dia ela mudou muito. E a ciência política, as ferramentas que se utilizavam da ciência política até então, não servem como parâmetro para você entender o que está acontecendo agora. Então, quando o Srila Prabhupada veio,
né? Ele fez a tradução do Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam tem 18.000 versos, certo? Então, nesses versos aí, houve um aumento, porque tem a tradução e o significado para dar o sentido atual àquela palavra que tem mais de 5.000 anos. Então tem uma tradição de mestre e discípulo que é passado para você. Para você, que você tem que olhar o contexto atual e contextualizar a coisa. Então, por isso que o pessoal ficou surpreso, os cientistas políticos no Brasil, com a vitória nas eleições passadas de Donald Trump e com as eleições aqui do Bolsonaro. O pessoal cravava que ele não iria ganhar. Então, por quê? Por uma falta de baixar a bola, tentar entender a coisa aqui embaixo que está acontecendo e tentar fazer uma outra metodologia. Por que não? Mas eles ficam parados no tempo, ficam engessados e estão ultrapassados. Então, essa filosofia do impersonalismo e o niilismo é uma filosofia manca, fraca, né, que não tem consistência e pode massagear seu ego durante um tempo, mas se você buscar a verdade e a sinceridade, você não consegue se manter nessa impersonalidade, nessa pessoalidade, nessa impersonalidade e nesse vazio, tá ok? Muito obrigado à inscrição que você fez no meu canal, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo até aqui, você do blog aqui, do blog, né, que essa postagem vai para o blog, obrigado de coração, né? Você aí que está no YouTube, você compartilhar o vídeo, obrigado, né? Se não é obrigado a concordar com o que eu estou falando, é só que através da rede social nós podemos falar coisas, né? Então a divulgação de ideias faz parte, não é verdade? Então é isso aí. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje porque amanhã pode ser tarde. Até mais, tchau.